Olá, amigos, tudo bom com vocês? Preparados para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4 do nosso livro de ciências e nós vamos falar sobre anomalias. Você sabe o que é isso? Dê sequência ao nosso vídeo, vamos assistir o nosso roteiro de hoje para a gente ver o que a gente vai aprender hoje. Vamos lá? Reserve seu material e vamos junto comigo. Bom, amigos, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre miopia, hipermetropia e astigmatismo. O que são isso? Bom, isso são as anomalias, que são transtornos e alguns distúrbios que provocam dificuldades de enxergarmos, ou seja, dificuldades na visão, tá? Então, na nossa aula de hoje, no capítulo 4 do nosso livro, nós vamos encerrar a unidade falando sobre anomalias. Vamos ver, então, como está o nosso roteiro? Bom, como vocês podem observar, a nossa aula do dia 15 de julho de 2020, nessa quarta-feira, nossa 15ª aula, aula de número 15. Então, aqui, nós vamos revisar os conteúdos já trabalhados, aquilo que a gente já viu, ou seja, as partes do olho, os sentidos, né, o sistema Braille, e também vamos aprofundar, né, encerrando aí o capítulo 4, as anomalias do olho humano, dificuldades de visão. Tá? De início, eu já coloco uma brincadeira para a gente poder se familiarizar e se divertir um pouco sobre o novo conteúdo. Então aí, eu coloco assim. Na última aula, aprendemos sobre o sistema Braille. Então, vocês lembram o que é o sistema Braille, que é a escrita utilizada pelos cegos para ler e escrever. Mas você já tentou desenhar de olhos fechados? Será que você consegue desenhar de olhos fechados? Como será que vai ser esse desenho? Bom, você vai pegar uma folha em branco e você vai pedir para que as pessoas que estão com você participando dessa brincadeira fechem os olhos, tá? E aí você vai iniciar o desenho numa folha, tá? Que é uma única folha para todos. E aí você vai desenhar de olhos fechados, não pode ser de olhos abertos, tá? Cada participante deve falar uma parte do rosto e desenhar. Por exemplo, eu vou desenhar o olho, então eu vou de olhos fechados desenhar o olho. Acabei de desenhar o olho, ainda de olhos fechados, eu vou passar a folha para o próximo participante. E o próximo participante vai falar, eu vou desenhar a boca. E aí o participante vai desenhar a boca ainda de olhos fechados, tá? Só vai poder abrir os olhos quando todos os participantes tiverem desenhados. Ah, Jonathan, pode ser só partes do corpo, o rosto? Não, né? Mas é o ideal que o desenho seja um desenho de continuidade. Ou seja, eu falei partes do rosto porque é onde está, né, os sentidos que nós estamos estudando, que é audição, visão, tato, olfato, paladar. E também porque é mais fácil para dar continuidade ao desenho. Mas se vocês quiserem desenhar um jardim, um desenha a árvore, outro desenha o sol, outro desenha a grama, aí fica a critério de vocês, tá? Mas o desenho tem que ser feito de olhos fechados. Voltando. Depois desse momento, guarde a folha sem que ninguém veja. Entregue uma outra folha em branco e agora peça que façam a mesma coisa, só que com os olhos abertos. Ou seja, vocês vão fazer o mesmo desenho que vocês fizeram de olhos fechados, só que dessa vez de olhos abertos. E aí vocês vão poder perceber que de olhos fechados, com certeza, o desenho não ficou da mesma forma que vocês fizeram de olhos abertos, né? Ou seja, isso é para mostrar a importância da nossa visão, né? A importância que nós temos com a nossa visão e devemos ter todo o cuidado com ela, tá bom? Depois que vocês participarem dessa brincadeira, realizarem essa atividade, vocês vão assistir a essa videoaula que está no nosso site da escola. Então vocês vão acessar www.trelelê.com.br, falando na parte do terceiro ano, e vai ter lá a videoaula, que é essa que eu estou falando aqui com vocês. Após a videoaula, vocês vão acessar esse link, vão só dar um clique nesse link que está aqui do YouTube, que o nome do vídeo é Saúde dos Olhos, saiba a diferença, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Esse vídeo vai dar continuidade, vai aprofundar mais sobre o que eu vou falar hoje aqui, tá? Isso vocês vão fazer depois de assistirem a nossa videoaula, ok? Então, vamos lá.
Depois de assistirem aos vídeos, vocês vão fazer uma atividade lúdica. Lá na página do roteiro, nós temos essa imagem aqui. Nós temos essa ficha de atividade na página do roteiro. E o que vocês vão fazer? Depois de nós estudarmos sobre o que é anomalia, né, e o que causa as anomalias, vocês vão preencher aqui, tá, o que é anomalia. E em cada quadradinho que temos aqui abaixo, vocês vão, por exemplo, miopia. O que é miopia? Vocês vão escrever o que é miopia e vão desenhar aqui como a imagem de um olho míope é formada. Se ela é formada antes, depois, entre a retina, fora da retina, tá? Isso vocês vão fazer. A mesma coisa em astigmatismo. Vão explicar o que é astigmatismo e vão desenhar onde a imagem do astigmatismo é formada no nosso olho. É formada na frente da retina, na retina, atrás da retina. Isso nós vamos, depois dos nossos estudos, nós vamos ver. E a hipermetropia. Vocês vão explicar o que é hipermetropia, apesar dessa palavra grande. Vocês vão explicar e vão desenhar onde a imagem é formada, ok? Vamos então voltar para o nosso roteiro. Pois então, amigos, aqui, como eu estava falando, vocês vão criar aquele informativo que eu acabei de explicar. Depois disso, vocês vão fazer as atividades que está na ficha de aprendizagem, que eu vou explicar logo no final do vídeo, e a atividade do livro, que eu também vou explicar no final do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem anotar e mandar para o meu e-mail. Então, vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, eu coloquei essa imagem aí com as disfunções visuais. A primeira imagem, nós temos uma menina mexendo no celular com a seguinte pergunta: quantas vezes você usa o seu celular? Bom, eu coloquei celular, mas pode ser tablet, pode ser assistir televisão, né? Pode ser diante do computador ou qualquer outro aparelho digital. E aí, quanto tempo você fica com o aparelho digital em sua frente, né? Utilizando o aparelho digital? Será que esse tempo é um tempo bom, necessário? Ou será que você tem ficado bastante tempo? Vamos aprender. Por quanto tempo você fica na frente de um computador? Será que você fica na frente do computador o dia inteiro? Ou será que você fica na frente do computador só no horário necessário? Vamos então relembrar os cuidados que nós devemos ter com a nossa visão. Nós vimos também na aula passada que ficar muito tempo diante de aparelhos digitais podem causar grandes problemas à nossa visão, né? Então nós devemos ter um horário para poder utilizar o celular, para poder utilizar aparelhos digitais, e esse horário não pode exceder muito tempo. Por quê? Porque o nosso olho ele acaba ficando muito cansado e ele precisa descansar. Se ele não descansar, ele vai só acumulando cansaço, e vai chegar o momento em que a gente vai fazer necessidade de cuidar do nosso olho que está cansado, né? E aí é onde nós vamos descobrir as anomalias ou outros tipos de doenças, tá? Então, ficar muito tempo diante de aparelhos digitais não é saudável para a nossa visão, tá bom, amigos? Se você ficar muito tempo diante de aparelhos digitais, você pode vir a usar óculos. Como nós temos também muitos amigos na nossa sala que usam óculos, né? Na nossa turma que usam óculos. Bom, os óculos, eles foram feitos para ajudar nas anomalias. Como assim, tio Jonathan? Bom, as lentes que estão nos óculos, ela ajuda a corrigir o problema que causa a miopia, o astigmatismo ou a hipermetropia. Vamos então conhecer um pouco sobre cada anomalia estudada hoje. Bom, amigos, nós temos aí 4 imagens diferentes. Aliás, a mesma imagem, porém, se vocês observarem, ao enxergar as imagens, elas estão de forma diferente. Em cada caso, há uma especialidade. Por exemplo, a primeira imagem, nós temos a visão de uma pessoa que enxerga normal, ou seja, uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade ou nenhum transtorno no olho. E aí ela consegue ter essa visão normal. A visão não está embaçada, a visão não está turva, né? Nós temos aí cores nítidas, a pessoa consegue enxergar tudo normal, tá? Isso é um olho, é uma visão, né, de um olho
saudável, de um olho que não tem nenhuma anomalia. Mas será que todos enxergam dessa maneira? Vamos lá. A segunda imagem, nós temos uma imagem que eu consigo enxergar muito bem um pouco da grama, né, do mato aqui, e também a pessoa, né, a mamãe segurando o seu bebê. Mas a montanha e o mato lá atrás, as árvores lá atrás, eu não consigo enxergar muito bem. Bom, essa imagem representa a pessoa que é míope, ou seja, a pessoa que tem a miopia, né? O que é a miopia, amigos? A miopia são aquelas pessoas que elas conseguem enxergar muito bem de perto, mas não conseguem enxergar muito bem de longe, que é o caso dessa imagem aqui. Então, nós temos aqui, ó, a miopia em que a montanha e as árvores lá atrás, que estão distantes, estão bem embaçadas, difíceis de identificar o que é. Já a mamãe com o bebê e a grama aqui na frente, é possível enxergar de forma nítida. Por quê? Porque isso é uma característica da miopia. A pessoa enxerga muito bem de perto, mas não enxerga muito bem de longe. A imagem de longe, né, fica embaçada. Isso acontece por quê? Porque a imagem, lembra quando a gente falou que a imagem, a luz entra no nosso olho, não é? Pelo cristalino e passa e vai formar a imagem lá na retina? A miopia acontece de forma diferente. A imagem, ela é formada antes da retina e aí causa essa imagem turva, tá? Essa dificuldade de enxergar de forma nítida, tá? Então, a miopia é quando as pessoas enxergam bem de perto, mas muito mal de longe, não é? E aí, a pessoa que tem miopia, ela precisa utilizar óculos, né, ou até mesmo lentes de contato, que servem para corrigir esse problema e permite que a pessoa enxergue normalmente de longe, tá? Então, quando a pessoa é míope e ela usa óculos, ela consegue enxergar uma imagem igual à primeira imagem. Ok, amigos? E por que acontece a miopia? A miopia acontece porque a imagem é formada antes da retina. Toda imagem ela precisa ser formada na retina, que é aquela parte do nosso olho que nós vimos. Só que a pessoa que é míope, a imagem ela forma antes da retina. E aí a gente não consegue enxergar de longe. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Bom, na segunda imagem, nós temos a hipermetropia. E o que é a hipermetropia? Essa palavra grande, né? É difícil até mesmo a gente conseguir falar. Bom, a hipermetropia, ela acontece quando a pessoa ela não consegue enxergar de perto. É ao contrário da miopia, né? A hipermetropia é o inverso do que é a miopia. A pessoa não enxerga muito bem de perto. Olha como vocês podem observar a mamãe, o bebê e o matinho aqui, ó, já não está muito bem claro, está bem embaçado. Mas a montanha e as árvores que estão lá atrás, a gente consegue enxergar muito bem. Isso é a hipermetropia, é a visão de quem tem hipermetropia. E por que isso acontece? Porque ao contrário da miopia, a imagem no olho hipermetropia, ela é formada depois da retina. Ou seja, ao invés de se formar na retina para que a gente possa enxergar normal, a imagem é formada depois da retina, tá? E aí a gente consegue enxergar muito bem de longe, mas nem um pouco de perto. E a pessoa que tem hipermetropia, ela faz tanto esforço para ler, né, para conseguir ler de perto, que acaba tendo muitas dores de cabeça. E aí a gente precisa também utilizar um óculos ou lentes de contato, ou até mesmo uma cirurgia para corrigir esse problema de visão, tá bom? Então, recapitulando, hipermetropia é quando a imagem é formada depois da retina e faz com que a gente não consiga enxergar de perto, mas enxergue muito bem de longe, tá? Vamos então dar sequência. A última imagem a gente já não consegue enxergar muito bem de jeito nenhum, nem de perto, nem de longe.
eu enxergo bastante embaçado aqui, ó, a mamãe segurando o bebê, a grama, o mato queimado, já não enxergam as montanhas, já não enxergam muito bem as árvores, toda a imagem está embaçada. Isso acontece no astigmatismo. E o que é astigmatismo? Bom, o astigmatismo é muito comum entre as pessoas, tá? É mais comum do que a miopia e do que a hipermetropia, né? E aí causa esse embaçamento toda a imagem onde a pessoa não consegue enxergar nada. E o que faz com que a pessoa tenha o astigmatismo? Bom, isso pode acontecer pela má formação do olho, isso pode acontecer por algum acidente, não é? Existem diversas formas da pessoa ter o astigmatismo, né? Mas a correção do astigmatismo também é feita igualzinha a miopia e a hipermetropia, com a utilização de óculos, tá? Ou lentes de contato para corrigir a imagem. E aí a pessoa que utiliza a lente de contato ou óculos, ela consegue enxergar sem ser embaçado, tá? Ela consegue enxergar tanto de perto quanto de longe, tá bom? Então vamos recapitular. Miopia é quando a imagem é formada antes da retina e aí a pessoa consegue enxergar muito bem de perto, mas nem um pouquinho de longe. Hipermetropia é quando a imagem é formada depois da retina e aí a pessoa não consegue enxergar nem um pouquinho de perto, mas enxerga muito bem de longe. E o astigmatismo, apesar dessa palavra ser muito grande e um pouco trava-língua, é quando a pessoa não consegue enxergar nada, nem de perto, nem de longe. E isso pode acontecer pela má formação do olho ou por algum acidente. E a correção é usando lentes de contato ou óculos, para que a pessoa possa enxergar de forma clara, sem estar embaçado. Ok, amigos? Essa é a nossa aula de hoje. Vamos então ver como a imagem é formada. Bom, lembra que eu falei para vocês que a imagem ela pode ser formada antes na retina ou depois da retina? O correto é ela ser formada na retina. Porém, acontece de ser formada antes ou depois. Então vejamos, quando a pessoa é míope, ou seja, o olho de miopia, a imagem, né, ela passa pelo todas as partes do olho, né, cristalino, íris, pupila, né, esclera, e vai ser formada essa partezinha aqui, ó, em laranja, amigos, é a retina, tá? E aí a imagem tem que ser formada e vai passar para o nervo óptico e vai levar para o cérebro. Quando a pessoa ela tem a miopia, a imagem é formada antes. Olha o espaço que está entre a retina e a imagem, estão vendo? Muito longe, né? E aí o que acontece? A pessoa não consegue enxergar nem um pouquinho de longe, né? Só enxerga muito bem de perto. Bom, e a hipermetropia? A hipermetropia é quando a imagem ela é formada depois da retina. Olha onde está a retina e olha onde está a imagem, tá vendo? Ela foi formada depois. E aí a pessoa não enxerga nem um pouquinho de perto, mas enxerga muito bem de longe, tá? E o astigmatismo, tio Jonathan? O astigmatismo, a imagem, ela é até formada bem próximo da retina, mas ela não é formada correta. Olha como é que tá a imagem do rapaz aqui, ó, de cabeça para baixo, né? Porque a gente sabe que a imagem é formada assim, mas ela tá meio encurvada. E aí a pessoa não enxerga muito bem nem de perto e nem de longe. E aí nós temos o astigmatismo, ok? Então essa é a formação das imagens em cada caso, tá? Vamos então dar sequência aos nossos estudos. Bom, amigos, outro fato muito comum que acontece muito com os rapazes é o daltonismo. Você sabe o que é o daltonismo? Vamos então. O daltonismo, amigos, é uma incapacidade de diferenciar todas as cores ou algumas cores. Ou seja, a pessoa ela não consegue identificar o azul, o rosa, amarelo, o verde, né? Olha aqui a imagem que eu coloquei de primeiro. Eu coloquei uma imagem, né, um globo com várias cores. Rosa, azul, vermelho, amarelo, laranja, verde. Muitas cores, né? Preto. E aí, quando a pessoa é daltônica, ela não consegue enxergar muito bem as cores.
E aí ela só enxerga, olha a primeira imagem quando a pessoa é deuteranopia. A pessoa enxerga o amarelo, enxerga o azul, enxerga o laranja, mas não enxerga o rosa, não enxerga o verde, né? E a protanopia. É um trava-língua, amigos. A protanopia também a pessoa enxerga o azul, o amarelo, o verde, parecido com a primeira, mas não enxerga o rosa, não enxerga o laranja, né, o vermelho, né? E a tritanopia é quando a pessoa enxerga o rosa, o branco, o azul, né? Mas não enxerga todas as outras cores. Então, o daltonismo é quando a pessoa tem dificuldade em diferenciar algumas cores ou todas as cores, tá? Por que se chama daltonismo? Bom, esse nome deu em homenagem ao John Dalton. John Dalton era uma pessoa daltônica, ou seja, ele tinha daltonismo, ele não conseguia diferenciar todas as cores. E aí, quando foi descoberto, deram esse nome de daltonismo em homenagem a ele, John Dalton, tá? O daltonismo, amigos, ocorre com mais frequência com homens, ou seja, com rapazes. John, isso quer dizer que as meninas não têm? Não, tem muitas meninas que têm daltonismo, porém, acontece com mais frequência entre os rapazes, tá bom? Agora vamos para um teste bem legal. Na maioria das vezes, o daltônico leva anos para perceber sua deficiência, né? Passa quase que a vida inteira sem saber que é daltônico. Como sentir falta de algo que você nunca viu? Ou seja, como você pode me dizer que o azul é aquele azul se eu nunca vi, né? Se eu não consigo enxergar o azul? Bom, esse teste ele é bem legal. Nós temos aí 8 círculos. Cada círculo desse, como vocês podem observar, tem cores diferentes, né? São pontinhos diferentes. Em cada círculo há um número. Então aqui eu tenho em cada círculo um número diferente, formado por cores diferentes. Então vocês vão observar cada círculo e vocês vão tentar identificar quais números são formados. Ok? Vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês identificarem quais números estão sendo formados aí em cada círculo. Observa com bastante tranquilidade, não precisa aproximar muito do computador, da tela do computador, tá, amigos? Para poder não prejudicar a nossa visão. Mas observem com cuidado e atenção. E aí, conseguiu? Bom, quem falou que no primeiro círculo nós temos o número 2, acertou. Quem falou que no segundo círculo nós temos o número 29, também acertou. No terceiro círculo nós temos o número 5. No quarto nós temos o número 42. No quinto nós temos o número 6. No sétimo nós temos o número 10. No sexto, sétimo, nós temos o número, perdão, amigos, no sexto nós temos o número 10, no sétimo nós temos o número 57 e no último nós temos o número 7, tá? Então, se você conseguiu enxergar todos esses números, parabéns, você conseguiu tirar a dúvida de que você é ou não daltônico, tá? Então, vamos lá. Bom, amigos, essa foi a nossa explicação de hoje. Vamos relembrar, então, que nós vimos o que é as anomalias do nosso olho, que nós temos a miopia, quando a imagem é formada antes da retina, e aí a gente consegue enxergar muito bem de perto, porém nem um pouco de longe, tá? Nós falamos de hipermetropia, quando a imagem é formada depois da retina, e a pessoa que tem hipermetropia, ela consegue enxergar com muita dificuldade de longe, né? De perto, perdão. E aí ela tem dificuldade de enxergar de perto, mas consegue enxergar muito bem de longe, tá? E o astigmatismo é quando a pessoa não consegue enxergar muito bem nem de perto nem de longe, que a imagem ela é formada de forma irregular próximo da retina, tá? E aí a gente tem que utilizar óculos para corrigir todos esses casos, tá bom? Em alguns casos, como a hipermetropia, a gente consegue corrigir também com cirurgia, tá bom, amigos?
E nós vimos também sobre o daltonismo, que é a dificuldade de enxergar todas as cores e o porquê que recebeu esse nome, tá? E aonde é mais comum, que é entre homens. Vamos então para nossas atividades, da nossa ficha de atividade e do nosso livro. Vamos lá. Bom, amigos, na número 1, eu coloquei uma notícia aí abaixo, tá? Que eu vou ler com vocês e em seguida vou ler as perguntas também. Vamos lá. Miopia cresce entre as crianças devido ao uso de computadores e celulares. Uma pesquisa do Centro de Estudo para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, TIC Kids Online, revela que cerca de 69% das crianças e adolescentes do Brasil, na faixa dos 9 aos 17 anos, utilizam a internet mais de uma vez por dia. Os dados confirmam o crescente acesso dos brasileiros ao benefício da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, desvenda uma nova preocupação. Os aparelhos digitais estão contribuindo para o aumento da miopia entre as crianças. É uma tendência do mundo moderno, alerta o oftalmologista Luiz Felipe Diniz, do Hospital Brasileiro de Olhos, HBO, em Brasília. Cerca de 20% das crianças em idade escolar apresentam problemas de vista. A miopia é a campeã e já é considerada pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, a epidemia do século. O uso de celulares e computadores por mais de 6 horas diárias pode causar tontura, dores de cabeça e até o agravamento das doenças dos olhos em crianças e adolescentes. Bom, depois de vocês lerem novamente essa notícia, a pergunta da letra A está assim. Segundo o texto, né, quem é Luiz Felipe Diniz? Ele é um repórter? Ele é um psicólogo? Ele é um oftalmologista ou ele é um pediatra? Vocês vão marcar um X na resposta correta. Qual a anomalia da visão tem sido crescente entre as crianças? É o astigmatismo, miopia ou hipermetropia? O que é a miopia? Vocês vão ler as opções e vocês vão marcar um X na resposta correta. O que tem causado aumento da miopia entre crianças e adolescentes? Também está no texto. São computadores e rádios, livros e celular, computadores e celular ou luzes fortes e dormir. Na letra E, vocês vão precisar escrever quais os danos o uso de aparelhos digitais durante um longo tempo por dia pode causar. Isso, além de estar no texto, também está no nosso livro, como também está na nossa aula passada, né? Cuidado com os nossos olhos. E também foi comentado na nossa aula de hoje. Letra F. Escreva algumas dicas do que é preciso fazer para diminuir o crescimento de anomalias da visão entre crianças e adolescentes. Bom, e aí, o que a gente pode fazer para poder diminuir as doenças causadas, né? As doenças que causam na nossa visão? Existem diversas formas, como reduzir o horário de ficar exposto na televisão, né, em aparelhos digitais, procurar descansar, né, procurar ficar de olhos fechados por algum tempo, né. Outras dicas também que vocês vão reescrever aí, tá bom? Número 2. Marque as opções que formam características do daltonismo. Da nossa aula de hoje, como eu falei do que é daltonismo, lembra? São 3 respostas que vocês vão marcar aqui, tá? São 3x na número 2, tá bom? Não é apenas um. Na número 3, eu coloquei uma imagem aí e temos um girassol sendo formado, certo? Vocês vão ler os comandos que estão aqui abaixo e vão realizar nas imagens. Por exemplo, marque um X na imagem que corresponde à miopia. Qual dessas 3 imagens, letra A, letra B ou letra C, apresenta a miopia? Lembra que a miopia é quando a imagem é formada antes da retina, né? Vocês vão marcar um X. Circule a imagem que representa um olho normal, onde a imagem é formada na retina certinho. Risque de vermelho a imagem que caracteriza a hipermetropia, tá? Então vocês vão observar e vão fazer as atividades. Número 4. Complete com as frases. No olho míope, a imagem se forma aonde na retina? Em que lugar, né? Antes, durante, depois, na retina. No olho hipermetrópico, a imagem se forma da retina. E no olho normal, a imagem se forma na tá? Na número 5, vocês vão escrever com palavras de vocês o que é o astigmatismo, como eu falei na nossa aula de hoje, né? Número 6. Sobre nossos estudos,
Qual o sentido que permite o ser humano perceber a forma, a superfície, a textura, a temperatura dos corpos, as sensações de pressão, dor e toque? Vocês vão marcar um X, tá? Na opção correta. Na número 7, vocês vão ler aí a atividade que eu vou ler aqui para vocês. Eba! Estamos na época do ano mais saborosa. Entre os meses de junho e julho, celebramos festas típicas de tradição em anunciação da intensidade mais baixa e alta do sol. Nessa época, comemos muitas coisas gostosas, como vocês podem ver na imagem aqui. Bom, para sentir o gosto dessas comidas, qual é o sentido usado? É a visão, o paladar ou o olfato? Vai marcar um X. Letra B. Qual sentido nos permite sentir o cheiro desses alimentos? Vai escrever aqui. E a letra C é a sua opinião. Qual comida típica é a sua preferida? Tá? Depois de vocês realizarem as atividades, vamos para a atividade do livro. Bom, amigos, na página 349 do nosso livro, na questão número 11, vocês vão escrever 3 anomalias do olho humano. Quais foram as 3 que nós estudamos hoje? Né? Nós estudamos 3. Vamos escrever aqui. Na número 12, vocês vão explicar o que você entendeu por miopia. Ou seja, o que você aprendeu do que é miopia. Tá? E aí na página 350, vocês vão preencher com essas palavras que estão aqui. Tá? Quais são as partes do olho? Nem todas as palavras que estão aqui você vai colocar aqui, apenas as partes do olho, tá? E aí você vai relembrar nossa aula passada, tá bom, amigos? Ok? Bom, amigos, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nós falamos de miopia, hipermetropia e astigmatismo e também sobre daltonismo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e também compreendido. Qualquer coisa podem me mandar um e-mail, anotem a dúvida de vocês, mandem para mim, tá? Mandem também aquela atividade sobre que nós fizemos lá do folhetim, que vocês vão desenhar o olho míope, o olho de hipermetropia e o olho de astigmatismo, tá bom? Mande para o meu e-mail que eu estou aqui ansioso para aguardar, para ver como vocês estão aprendendo, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula de semana que vem. Tchau, tchau!